Realmente é um tema bastante complexo, né, que exige um entendimento bem profundo, e nós vamos tentar aqui, né, o máximo, ser bem simples para que todos possam aqui entender. É 1h30, não? Não, 1 hora. 10 horas, sendo boazinha, eu deixo até 10h10. Fala que é meia hora. Bom, esse tema, nós, na realidade, nós vamos tratar aqui, né, do ser integral, do homem como ser integral. Ou seja, o espírito, a essência, todas as suas vestimentas, até chegar a essa vestimenta aqui, né, que todos nós podemos ver que é o nosso corpo de carne. Porém, antes dessa, existe outras etapas que nós vamos chamar de corpos ou campos, né, que vai compor todo esse homem integral. Né? Bom, nós vamos falar aqui do centenário, de origem e importância. Tá? Nós vamos falar aqui de 7 corpos, mas antes nós vamos ver que existe outros entendimentos, né? Como, por exemplo, ternários, como ternário, né? Por exemplo, espírito, alma, corpo, ou alma, espírito e corpo. E nessas definições nós vamos ver, né, nesses pontos de vista, nós vamos ver que várias correntes vão acreditar em diferentes tipos, né, de corpos que vão compor o ser integral, ou seja, o homem encarnado. Então, olha só, na antiguidade, diversos povos aceitavam a realidade do espírito com variedades em suas concepções, contudo, em um aspecto especial ocorre uma convergência, as diferentes etapas vibratórias que se compõem com o homem. Então nós vamos ver aí, né, como bem eu falei logo no início, alguns entendimentos, como o ternário, né, que baseia-se na composição do espírito, alma, corpo, que é mais simples, contudo, nos explica tudo o que acontece com o ser, do homem, né? As doenças, por exemplo, que ele manifesta nesse corpo físico, a parte mediúnica, né? A comunicação, certos detalhes, né? Fenômenos, né? Que ocorrem no corpo, que ocorrem no ser, e que esse tipo de entendimento não vai assim ser completo para demonstrar, né, o que acontece na realidade. Aí nós temos o conceito kardeciano, né, do perispírito, que também baseia-se em três pontos, né, que seria a alma, o perispírito e o corpo físico, ou o corpo somático, como também é denominado. Nesse conceito kardeciano, nós vamos entender que o perispírito, ele se divide, tá? Ele tem a sua subdivisão, como o próprio Kardec fala, né? O espiritismo como uma ciência, ele não encerrou todos os entendimentos com relação a esse ponto, né? Ele não encerrou todos os entendimentos sobre esse ponto. E, ao decorrer do tempo de pesquisa, de alguns espíritos, né, que vem demonstrando, né, através de mensagens mediúnicas, como André Luiz, por exemplo, demonstra, né, que realmente o perispírito ele tem algumas divisões. Tá? E o centenário, mais completo e mais complexo e abre variadas hipóteses de trabalho e campos de investigação. Como, por exemplo, o conhecimento de fatos ocorridos em vidas anteriores e das reminiscências gravadas na consciência atual. Né? Ou seja, nós entendemos aí o homem, por exemplo, com as suas reencarnações, com a sua vida, né? Suas milenares reencarnações, trazendo dentro dessa bagagem, da sua bagagem, várias situações que hoje, né, transbordam, né, em enfermidades ou até mesmo em potencialidade.
A pesquisa das causas de curas consideradas milagres quando possível. Nós vamos ver que, né, não existe milagre. Tudo tem uma causa, tem uma forma, uma explicação plausível para aquilo que a gente acha que é milagre. Né? Por exemplo, uma cura milagrosa, entendemos que ela é perfeitamente explicável quando começamos a entender o ser, né? As suas enfermidades, a origem das suas enfermidades e como nós vamos trabalhar nela no sentido de amenizar ou até mesmo curar, vamos dizer assim. Tá? Mas não existe milagre. O apagamento de lembranças incômodas, o apagamento de lembranças incômodas de fatos desarmônicos de vidas anteriores. Isso é possível fazer através hoje da própria psicologia, né? Através de regressões, através de tratamentos, né? Psicológicos, a gente vê que isso é possível. Dentro do Espiritismo também nós temos, né, essa certeza que isso pode ser amenizado, né, a partir do momento que a gente começa a entender e conhecer o que levou aquela enfermidade, né, mental ou até mesmo física do ser, ou seja, do homem integral. Está difícil acompanhar, não? Não. Está tranquilo? Qualquer coisa vocês podem perguntar, viu? Nesse caso, cada corpo tem denominação e características distintas, funções específicas e manifestações limitadas ao campo ou dimensão a que está distrito, pois cada um desses corpos vibram em universos dimensionais diferentes. O que é isso? Dimensões, né? Vamos dizer assim, planos, tá? Esse corpo físico, qual é a dimensão que nós habitamos? Dimensão física, correto? É isso aí? Essa dimensão aqui não é uma dimensão física? Para estarmos nessa dimensão física, precisamos do quê? Ter um corpo físico, tá? O perispírito, vamos usar perispírito, que é o corpo astral, né? Nós vamos falar dele também. É um corpo o quê? Espiritual. Ele vai vibrar em que dimensão? Na dimensão espiritual. E assim por diante. Então, vamos ver que nós temos os corpos mentais e assim por diante. Né? Então, cada corpo ele vai vibrar, ou seja, ele vai estar, né, em contato com aquela dimensão específica em que a sua vibração está em sintonia. Ok? Aí nós temos aí os 7 corpos, tá? Propriamente dito, e nós vamos aqui falar os 7 corpos, que são eles: o corpo átmico, o búdico, mental superior, mental inferior, astral, etérico e somático. Mas antes de mais nada, todo esse material que nós estamos falando aqui, tá, foi retirado do livro Espírito e Matéria de José Lacerda, tá, que é o básico que é básico dos entendimentos que nós utilizamos aqui no Acrítico. Então vamos lá. Desses corpos, 7 corpos, né? 5 deles são corpos espirituais, 5 deles são espirituais, tá? São eles o átmico, o búdico, o mental superior, o mental inferior e o astral, né? Às vezes as pessoas fazem alguma confusão, por exemplo, corpo astral. O corpo astral, na realidade, ele é o perispírito, tá? Corpo astral, também chamado aqui de corpo emocional, recebe várias denominações. Isso às vezes confunde o pessoal, né? As pessoas, né? Se fala assim no corpo, né? Dá uma denominação, a gente fica meio perdido. Mas então, só para que vocês entendam, o corpo astral ali, ele tem outra denominação como o perispírito, corpo emocional, tá? Psicossoma também, ok? Por aí por diante. E os 2 últimos são corpos materiais, que são o matérico e o corpo somático, que é o nosso corpo físico, tá? Corpo somático, ou seja, nosso corpo físico. Esses 2 corpos, tanto o somático como o corpo físico, como o etérico,
eles não são espirituais porque, ao desencarnarmos, eles também acontece com ele a mesma coisa que acontece com o corpo físico, tá? Ele vai se desfazer e tornar outras coisas, né, que vão se tornar outras coisas, tá? Mas que nós não levamos ele, né, como os outros corpos para a espiritualidade. Dentro desses 5 corpos que nós falamos que são os corpos espirituais, átomo, búdico, mental, superior, mental inferior e astral, forma aí, tá? Ou melhor, os 3 últimos, tá? Os 3 primeiros, átomo, búdico, mental, superior, ele vai formar aí a tríade divina, tá? A individualidade, o eu, né? O espírito, eu, né? A sua individualidade, o eu, tá? Como um espírito. O mental inferior, mental, o astral, do astral, ou melhor, última forma. O corpo etéreo, somático e o astral e mental inferior, isso aí, esses 4 corpos, tá? Esses 4 últimos corpos, mental inferior, astral, etérico e somático, ele vai formar o ego, ou seja, a personalidade que nós estamos atualmente, né, manifestando aqui como encarnado, nessa encarnação, de forma, né, então ele vai formar o ego, ou seja, a personalidade que assumimos nessa encarnação. Okay? Alguma dúvida aí? Não. Deu para entender? Então vamos começar aí com o corpo físico. Tá? É o envoltório carnal e esquelético que nos serve de veículo da dimensão material para vivermos as experiências necessárias à nossa evolução. É a nossa concha física, corpo carnal, corpo mortal, corpo somático. Né? Esse corpo todos nós podemos, né, entender, até porque é o que é mais visado dentro dessa encarnação. Né? Que é mais estudado pela medicina e tudo mais. Ele é formado pelos moldes que já temos antes de encarnar. Nós vamos ver que o corpo que antecede ele, né, o corpo espiritual que antecede ele, vai formar, né, serve como uma forma para que nós possamos assim desenvolvê-lo aqui nessa dimensão espiritual. Né? Ou seja, isso tudo demonstra que já vivemos bem antes mesmo, né, de estarmos aqui encarnados. Já tínhamos um corpo no qual ele aqui vai se manifestar, vai se produzir, né, através desse corpo físico, ou seja, desse corpo somático. Nele somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, livres ou sublivres de consciência, em forma de doenças, desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos que não causam. É como nós dissemos, a medicina hoje, com toda a sua tecnologia, com todo o seu entendimento, ainda não conseguiu entender o porquê, né, das doenças, o porquê de toda a desarmonia, e procura, de uma forma assim, sem conseguir encontrar a justificativa dessas doenças que manifestam no corpo físico. Então é que você vê que muitas doenças não conseguem muito cura, como câncer, por exemplo. São manifestações que começam lá na sua essência, lá no espírito, né? E que passando por esses campos, corpos, até chegar ao corpo físico, se manifestando em doenças. Na realidade é uma forma de expurgar,
botar para fora, né, todas essas enfermidades que nós trazemos no espírito. Funciona como um filtro, limpando e harmonizando os corpos mais sutis que se traduzem em formas de doença durante a encarnação, é o que nós dissemos. Corpo etérico é de natureza material, porém de uma estrutura extremamente tênue. Quando nós dissemos, esse corpo nós também perdemos quando desencarnamos. Esse corpo, ele, para que ele funciona? Ele é uma espécie de uma bateria, ele que vai dar toda a vitalidade, né, ao nosso corpo físico. O próprio Kardec ele chama esse corpo de corpo vital, né, corpo elétrico. Ele que vai sustentar todo o nosso complexo celular, ele que vai dar vida a todo o nosso corpo. Né? Ele vai dar vida a todo o nosso corpo. Marcos, onde fica esse corpo? Sim. Esse corpo, ele é um dos corpos que nós vamos perder. Né? Ele fica entre o corpo físico e o perispírito, ou o corpo emocional, que nós vamos falar logo a seguir. Tá? Ele fica dentro do nosso corpo? Ele fica dentro do nosso corpo, né, mantendo todo o nosso complexo celular, tá? Mantendo todo o nosso complexo celular. Dentro desse nosso corpo, você fala que ele está inerente ao nosso corpo, mas não situado fisicamente dentro do corpo, né? Ele expande esse corpo, ele ultrapassa o corpo do corpo físico, né? Ele fica como se fosse em volta, né? É isso? Sim, na realidade esse corpo, nós vamos ver mais à frente, é onde fica todas as estruturas, por exemplo, que vai sustentar, né, energeticamente o nosso corpo. Vão ficar os chakras, os meridianos. Ele é que vai, né, através desses meridianos que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, energizar, né, que são filamentos que correm todas essas energias, né, no nosso corpo, juntamente com o nosso sistema nervoso. Né? Então, ele praticamente ele é agregado no nosso corpo. É um corpo que ele não, por exemplo, ele não tem como desdobrar como o perispírito. Né? Ele tem uma forma, ele é como se fosse uma forma do nosso corpo. Um campo energético. Um campo energético. Né? É como se fosse uma pilha. É responsável de distribuir as energias vitais ao corpo físico através dos seus mecanismos chamados chakras e meridianos, como nós falamos. Nesse corpo nós vamos encontrar aí os chakras. O que são chakras? São vórtices onde ali nós absorvemos energia e ao mesmo tempo emitimos energia através desses mecanismos, né, que são vórtices que trabalham numa frequência justamente absorvendo essa energia, tanto das energias do meio ambiente, né, como a energia plânica, retirada do ar, como as energias telúricas, né, a energia da terra, e até mesmo da alimentação que nós consumimos. Márcio, para até aqui, se você for para lá não dá para te pegar. Márcio, Pode falar. então, quer dizer, a maioria das doenças do corpo físico, primeiro, elas já surgiram no corpo etérico, então. Sim, nós vamos falar sobre isso também. Até bom, vamos adiantar. O que acontece? Todas as doenças que nós temos, né, ela vai exatamente manifestar no duplo etérico, até porque já é um corpo físico, como nós falamos, faz parte do corpo físico, do duplo etérico. Como é que isso funciona? Nós falamos ali nos meridianos, que são filamentos, né, como se fosse uma rede de veias e artérias, só que numa sutilidade tão quintessenciada, ou seja, sutil, que foge à investigação de lunetas, né, microscópio e por aí por diante. Mas o fato é que esses filamentos, eles vão energizar todo o nosso corpo. Eles partem dos chakras, né, conforme nós falamos, que absorvem essa energia, as energias plânica, telúrica, as energias, né, de alimentação, da água, do ar.
É tipo fios, né? Isso, Conectores, né? Exato, exatamente, que corre todo o nosso corpo, como se fosse uma rede, né? Como se fosse uma rede de emaranhados. Se os né? meridianos eles estão ligados aos chakras? Estão ligados Aos aos chakras. chakras. Exatamente. Onde eles vão espalhar todas as energias, né? Para que o nosso corpo possa ficar vitalizado. Aí, ou seja, o caso das doenças. Por que as doenças? De acordo com o nosso estado emocional, pensamento, nós criamos o quê? Uma energia muito densificada, né? E que vai ocasionar o quê? Bloqueios naquelas regiões naqueles filamentos que correm essas energias. Ocorrendo esses bloqueios, vai ocorrer aqui uma desvitalização naquele local. Né? Ocorrendo essa desvitalização, com certeza ali vai surgir alguma enfermidade. Vamos botar um tumor, né? Uma ferida, alguma coisa que venha, né, prejudicar uma crise, uma tubulação de água. Exato. Chegou ali, começa a ter um bloqueio, até um vazamento depois, em função daquele bloqueio ali, né? Exato. Então, veja. Então, os chakras são pontos de energias que a gente capta energia, sendo ele de cima, do chão, do ar. Exato. São pontos que essa energia ela gira em torno de harmonização de frequência, certo? Quando a gente pega uma enfermidade, essa harmonização deixa de ficar harmônica, de modo que a desarmonização ela causa esse efeito de doença. Seria isso? Correto. Os chakras, na realidade, são vórtices. Os chakras são vórtices, tá? Que captam essas para a energias. pessoa entender energia, ponto de energia, receptação de energia. Exato, ele recebe essa energia, não só recebe, como ele também emite. Emite, viu? correto. Os chakras ele não só recebe como emite, são vórtices, né? Eles vão. Se aqui tivesse um vidente, por exemplo, o vidente pode ter uma visão bem assim, mais apropriada desses chakras. Né? Entender como funciona essa captação de energia e como funciona também a emissão de energia através desses chakras, né? Que são vórtices que alimentam, na realidade, todo o nosso corpo, alimentando do pretérito, né, que é o nosso corpo energético, e automaticamente alimenta o nosso corpo físico. Tá? Então, o que acontece? Tanto os chakras, quando ele está girando, vamos dizer assim, na captação de energia, se ele está em desarmonia, também gira desarmonia na saúde. Né? E isso em função, como eu falei, do nosso emocional, do nosso sentimento, né? Tudo aquilo que nós praticamos, né, de ruim, também vem a corroborar, né, com o funcionamento desses chakras. Tá? E isso fala muito sobre o que você falou anteriormente, no nível de vibração que a gente se coloca. Exato. Isso influencia bastante, né? Correto. Aqui que eu falei ali, meridiano. Então, entendeu? Meridiano e chakras, deu para pegar bem o que são meridiano e chakras e como eles funcionam. Esse foi um exemplo como se fosse uma tomada. A tomada vai gerar energia, que seria a energia do chakra. E a corrente em si seria os meridianos. Meridianos, exato. Lembra do Homem-Aranha? Homem-Aranha, Homem-Aranha, aquela rede são todos os meridianos. Correto, é isso aí. Na verdade, senão a gente não termina hoje. Vamos lá. Não, é isso aí. Estou tentando aqui. O corpo etérico Tem que botar coisa mais simples. O mediador entre o corpo astral e o corpo físico. Tá? Ou seja, o corpo, vamos botar perispírito para vocês entenderem melhor. Tá? A gente usa aqui astral, corpo astral, mas é a mesma coisa. Tá? Que é o corpo de manifestação do espírito, né? no plano espiritual. Então, vamos usar perispírito. Tá? Esse duplo etérico também ele vai fazer com que o corpo espiritual, o perispírito, ele possa se conectar com o corpo físico. Tá? É uma espécie de, vamos dizer assim, cola. Ele vai colar, ajustar o perispírito no corpo físico. Então, por isso existe esse corpo também, né? Esse corpo, o corpo etérico. Também sabemos atualmente que um grande número de doenças presentes no corpo físico tem sua sede na porção etérica. Mas já falamos da parte de desvitalização, né, decorrente do nosso estado emocional.
O duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem a interferência da consciência. Ou seja, quando você tem, por exemplo, um corte, você tem um corte, né? Quando você tem um corte, você precisa ficar pensando para aquele corte cicatrizar? Não. Por quê? Porque é em função desse corpo energético que vai proporcionar essa cicatrização. Tá? Por intermédio da estrutura etérica, todos os atos Vontade. os atos da vontade, né? Os atos volitivos, ou seja, da vontade, os desejos, as emoções e quaisquer manifestações da consciência superior passam a atuar sobre o corpo físico, o cérebro. Ou seja, ele está praticamente ligado ali ao nosso sistema nervoso. Né? Então todo o ato evolutivo, né? A vontade, primeiramente vai passar por ele, como falamos, é um corpo que liga, né, o nosso perispírito ao corpo físico. Ou seja, ele está intrinsecamente ligado ao sistema nervoso, né, do ser. As chamadas cirurgias astrais, via de regra, são realizadas no corpo, nesse corpo etéreo. As cirurgias são feitas neles, exatamente por quê? Porque é através dele que, né, conforme nós falamos, que ocasiona as cicatrizações, é através dele que funciona assim, todo o nosso corpo energizado, é através dele que vai dar, funcionar, vamos dizer assim, os órgãos, né, o sistema imunológico e tudo mais, tá? É através desse corpo, que é intrinsecamente ligado, nós falamos do nosso sistema nervoso. É duplo porque é uma duplicata do nosso corpo físico, tá? Ele também tem a forma do nosso corpo físico. Tem uma forma, a forma dele também se assemelha, né, a de um homem, né, propriamente dito. Ok? Até aí tudo bem? Uhum. Dá vitalidade ao corpo físico, do qual faz parte e mantém a harmonia. Como nós falamos, a estrutura do etérico assemelha-se a uma teia, isso aí também nós já falamos, e está com constante movimento. Está em constante movimento. Pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas ou entorpecentes. É sensível também ao perfume, frio, calor, magnetismo. Tá? Ou seja, todos esses elementos que nós falamos, né, eles traz alguma, vamos dizer assim, traz algum desequilíbrio a esse corpo, tá? Traz algum desequilíbrio, ok? Inclusive, através dele nós tratamos, né, através do magnetismo, tá? Que são as energias ali do passe, por exemplo, né, quando o amigo ali está ali recebendo, né, das nossas mãos, né, o magnetismo, aquela energia magnética, curadora. É esse corpo que vai absorver essa energia. É esse corpo que recebe essa energia e vai espalhar, né, fazendo um efeito, vamos dizer assim, contrário, envolvendo todos os outros. Tá? Não só a parte física, mas os outros corpos. É através dele, né, toda essa conexão, onde nós vamos empregar as energias magnéticas, por exemplo. No caso quando você vai fazer uma cirurgia, que vai ser a anestesia. Essa anestesia, no caso ali, ela sedativa, né? Então ela assim, ela influencia sobre influencia não, ela corta, no caso, a influência dessa parte etérea, né, sobre a parte física, realmente que você não passa, você de dor, a dor do corpo, toda, seria assim, né, dessa forma. Conforme nós falamos ali, tudo que
essa parte sedativa, vai atingir esse corpo. Tá? A parte etérea. Exato. Ele está, conforme nós falamos, ele está ligado intrinsecamente ali ao sistema nervoso. Tá? Primeiramente, ele que vai, né, sentir e repassar esse. Exato, também, né? Ele que vai passar todo esse procedimento, né? O corpo, vamos dizer assim, é o espírito, né? Propriamente dito. Na realidade, né? Se você, como estágio, assim, quando você vai sofrer a cirurgia, você é sedado, né? A anestesia, você parece que quando você desperta, você morreu e voltou a sentir o que aconteceu. Teoricamente quando você recebe, você apaga. Apaga isso. O seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, e o espírito, propriamente dito, ele vai se afastar do seu corpo. Então você tem um desdobramento. Totalmente, né? Só que esse corpo, o duplo etérico, ele não se afasta. Entendeu? Por isso que toda a cirurgia espiritual é feita nele. Né? Porque ele não se afasta do corpo físico. Né? Já os outros corpos não, se afasta. Se você entra num transe, por exemplo, hipnótico, o seu perispírito ele se afasta. Tá? Pode ser trabalhado? Pode. Mas em geral é trabalhado o corpo duplo etérico. Por quê? Porque ele está ligado ali ao corpo físico. Tá? Ou seja, o efeito para o corpo físico é mais imediato. Para o corpo físico. Né? Por isso tem aquela atenuação, né? A pessoa quando, né, se sente melhor. Exatamente isso aí. Porque o efeito no corpo físico ele é mais direto. Quando trabalhado ali no duplo etérico. Dissocia-se do corpo físico logo após a morte. E a seguir dissolve-se em questão de horas. Esse corpo também, ele, conforme nós falamos, após o nosso desencarne, nós também perdemos. Tá? Nós também perdemos. Quando está jungido ao corpo físico, seu desdobramento é muito raro e quando isso acontece, é por momentos apenas e a distância bem reduzida. Como eu falei, ele não sai, mas pode, através de bastante, vamos dizer assim, operações magnéticas, muita, vamos dizer assim, trabalho, né, nesse sentido, para buscar esse desdobramento, ou seja, desacoplamento desse corpo, pode ser possível, mas é muito raro mesmo, até porque é esse corpo que sustenta praticamente toda a nossa vida, a vida animal do corpo, a vida do corpo, não estou falando espírito, a vida do corpo, é esse corpo etérico que vai sustentar o corpo somático. Terceiro, né? É a ponte, plataforma que dá passagem à intercomunicação dos dois mundos. A mediunidade, propriamente dita, ela se dá ali. Por quê? Porque esse corpo, como eu falei, ele está intrinsecamente ligado ao sistema nervoso. Né? Os espíritos, quando eles se aproximam, né, do encarnado, um médico, ele simplesmente, o perispírito desse desencarnado, se acopla ali exatamente nesse corpo, no duplo etérico, que é a ponte que faz a conexão, né, dos seus chakras. A conexão é feita exatamente ali nesse corpo, tá? Para ligar o sistema nervoso de um e do outro, né, para que haja essa comunicação. Tá? Então, a parte mediúnica ela vai se dar através exatamente da conexão do perispírito do desencarnado com o duplo etérico do encarnado, para que haja essa conexão, né, telepática, mediúnica. O corpo etérico é constituído de ectoplasma. Trata-se de uma substância semelhante a um plasma, fluido, fino, que tem a propriedade de se condensar logo que exudado do corpo do doador. Essa substância também é usada nas sessões espíritas, nos fenômenos de efeito físico, onde um ou mais doadores a exudam. O ectoplasma tem o mesmo elemento que compõe o corpo físico, porém em um estado essenciado, ou seja,
tudo que você tem no corpo físico, né? Proteínas, sais minerais, por aí por diante, o corpo, o ectoplasma, certo? Ele vai ter essas propriedades, porém de uma forma quintessenciada, bem quintessenciada, tá? Aí nós temos aí um médio extensivo de efeito físico, tá? Exteriorizando o ectoplasma. O ectoplasma, quando ele é exteriorizado em luzes como essa aqui, por exemplo, você não tem como ela se, vamos dizer assim, ela se aglutinar, se formar, né, do jeito que está naquela figura ali. Por quê? Porque essa luz ela absorve, ela é sensível a essa luz branca, tá? O ectoplasma em si, ele sai como forma de vapor, de um fluido, tá? Que vai se condensando à medida que o local favoreça para que ele se condense. Nesse caso aí, né, apesar da foto parecer que está clara, ele está na escuridão total. Ele é um que ilumina a fluorescência, a fluorescência do espírito do ectoplasma. Exatamente, porque tem o espírito, quando ele se materializa, ele fica meio iluminado, uma luz astral, né, que nós chamamos, uma luz astral. E clareia. O espírito está ali atrás do atrás ali, o espírito de bebê, nós temos ali o Chico. Isso aí também, as pessoas não podem saber que isso não é montagem. Isso aí, é verdade. Ali é o Chico Xavier, aquilo ali é um médium de efeito físico, e lá é o espírito que se deixou fotografar, não é isso? Exato, o espírito de bebê, tá? E está ali se materializando através dessa energia que ele vai se revestindo, tá? Para que isso aconteça, como eu falei, não pode ter essa claridade, tem que ser um ambiente estritamente tem que ser um ambiente muito bem preparado, tá? Para que possa esse fenômeno ocorrer. Até ali, nesse um ambiente como esse, até o pensamento pode dificultar a materialização de um espírito, né? O ectoplasma é extremamente sensível à luz branca, uma vez exposta a ela, sofre imediata dispersão. Embora o corpo etéreo seja fluido, ele não é espiritual, ele se dissolve com a morte do corpo físico e é comum que eu veja nos cemitérios em forma de nuvem que aos poucos se dissolve. E nuvem também, alguns conseguem ver em forma de fogo de fato, né? Claridade, só pensa que é fantasma. Se vê muito assim mais no interior, onde não tem muita luz, né? Essas luzes elétricas, né? Que clareia. Então é muito comum a gente ver, né, no interior esse tipo de aparições, né, desses corpos, né, em cemitérios, né, através de fogos fatos, ou até mesmo como aqueles fantasmas, né, como as pessoas costumam ver. E, na realidade não é o espírito, é simplesmente esse corpo que está se dissolvendo, né, que ele leva um tempo maior, ele se desprende do corpo físico e leva um tempo para poder se desfazer. Bom, corpo astral. O corpo astral, como nós falamos, né, também recebe outra denominação, como perispírito, corpo emocional, psicossoma, são os nomes que nós denominamos para o corpo astral. Princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Ou seja, nós falamos o quê? Até agora, nós falamos de corpo material, falamos do corpo físico e o do pretérito, que são corpos materiais que nós perdemos após a nossa desencarnação. Agora nós estamos falando já de um corpo espiritual, né, que é o corpo astral, que é um corpo que o espírito ele vai se manifestar, onde ele vai mostrar a sua individualidade, onde ele pode ser visto na espiritualidade, tá? Então é com esse corpo, por isso nós chamamos de perispírito também, né? Conforme Kardec ele denomina esse corpo. É o invólucro espiritual mais próximo da matéria. É com este corpo que os espíritos vivem na dimensão astral, como nós falamos, chamado de erraticidade. Erraticidade é um local. Pode falar. Assim, eu nunca
mim, assim, inclusive da mãe dele. Tipo assim, como se falando, tipo uma coisa branca, eu tenho certeza que é aquela pessoa, só que é uma coisa muito rápida. E já vi também isso de uma pessoa que estava viva. Pode ser isso? Olha, vai depender muito. Pode depender muito. São vários fatores aí que a senhora está falando. Pode ser uma evidência, pode. Pode ser esse fato do duplo pretérito? Pode, depende da situação onde é. Pode ser, pode ser. Mas Tá? quando a pessoa está viva, se eu ver que essa coisa branca de forma da pessoa, é uma coisa Ali é a áurea. Aura. Aura. A pessoa estava próxima, não estava muito longe, a senhora viu, mas só que. Cara, aí pode ser também várias coisas, pode ser uma evidência, pode ser. Porque a pessoa. essas coisas debaixo da escada, não tem assim. Por exemplo, como nós dormimos. Não, eu sei. Eu digo a pessoa, por exemplo, ela podia estar dormindo desdobrada até a senhora e de repente, né, por ter uma sintonia, a senhora com essa pessoa, a senhora vê. Acontece muito. Acontece muito. Eu estava deitada no sofá assim, meio chão, de repente parecia que tinha uma pessoa de branco me olhando e foi pro lado da cozinha assim. Eu acordei assim como se tivesse alguém perto de mim e foi pro lado da cozinha. Assim, várias coisas. Olha, nesse momento, quando a gente está despertando, a gente vê muita coisa. Por quê? Porque a gente ainda está um lado, do outro lado, um lado querendo entrar para o corpo. E muitas das vezes a gente vê mesmo, né? Ainda movimentação de espírito. Isso acontece muito, né? O despertar. São coisas boas. Sim. Pode ser boa, pode ser ruim. Olha só, o que acontece é que a gente não entende, muitos de nós aqui ainda não entendem que nós somos espíritos. Nós não somos aqui, somos espíritos. Estamos em contato constante com os espíritos. Estamos em contato constante. E quando a gente dorme, a gente então entra em contato com o mundo espiritual. Porque você sai do seu corpo. Entende? E quando a senhora está voltando, retornando, pode ser que a gente veja alguns resquícios daquilo que nós vivenciamos fora do corpo durante o sono. Entende? É isso aí. Bom, então vamos continuar aqui que ainda tem coisa. Jura? Então, olha só, nós estamos falando que é erraticidade. O que é erraticidade, gente? Erraticidade é um local onde o espírito, ele, ao desencarnar, ele permanece ali, buscando o quê? Se refazer para uma próxima reencarnação. Isso aí é o que os espíritos nos trazem. Tá? Ele está ali, ele vai, né, estar. Está bem na obra. Tá? Quer que eu tire? Pode ser. Nossa Senhora. Obrigada. Tudo bem. Então, a erraticidade é um local, quando nós desencarnamos, nós vamos estar lá automaticamente, tá? E como é que isso acontece? Através da forma como nós somos. Nós somos atraídos para aquela região, para aquela dimensão, tá? É o nosso estado de consciência. E ali nós permanecemos até o nosso retorno ao planeta, a matéria. Quando nós mergulhamos de novo numa nova encarnação. Agora, essa erraticidade é vários planos, né? A erraticidade é a mesma coisa quando Deus chama de umbral, ou que alguns esotéricos chamam de plano astral. É a mesma coisa, tá? É que muda só as nomenclaturas, né, os nomes, que as pessoas mudam e fazem uma confusão na nossa cabeça. Mas é a mesma coisa. Plano astral, erraticidade, umbral, é tudo a mesma coisa, tá? Ao reencarnar, ele que modela a organização, organiza o corpo físico, tanto dando a ele aprimoramento quanto deformações por questões kármicas. O que é isso? Esse corpo, quando nós estamos aqui encarnados, através das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, né, de ruim ou bom, tá? Nós melhoramos esse corpo ou deformamos, tá? Melhoramos ou deformamos esse corpo. Deformamos como? Quando nós buscamos só aquelas coisas erradas, né? Quando nós vivemos só na revolta, quando nós buscamos, né,
simplesmente as coisas a nosso proveito próprio, desprezando as pessoas. Então isso aí vai fazer com que nós deformemos o nosso perispírito, o corpo astral. Tá? E quando nós desencarnamos e vamos reencarnar, essas coisas vão estar ali, né? E vão se traduzir no novo corpo. Nós podemos nascer com uma deficiência mental, podemos nascer com uma deficiência física, com uma doença, né? Nós vemos casos aí de crianças já nascerem com câncer, por exemplo. Por que isso? Nós trazemos várias vidas passadas através desse corpo. Então nesse corpo fica ali, ó, registrada todas as nossas, os nossos malefícios ou os nossos benefícios, os nossos feitos, né, benéficos. Ok? Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo ou não? Tá. Tá? Tá tranquilo? Então vamos lá. É por seu intermédio que o espírito se acha em relação contínua com os desencarnados. Quando nós falamos, esse corpo é um corpo que nós nos manifestamos no astral. Tá? Então, para que nós tenhamos uma individualidade, para que outros espíritos possam nos ver, é preciso que nós tenhamos um corpo, né, para se manifestar lá no astral, ou seja, no astral ou no espiritual, né? Ou seja, para a gente se mostrar aqui não precisa desse corpo de carne, não é? É a mesma coisa no perispírito para o espírito lá na erraticidade, o astral. É a mesmíssima coisa. Se nós precisamos desse corpo de carne para se manifestar aqui, o perispírito para o espírito é a mesma coisa, é o mesmo. Ele vai se manifestar e vai, detalhe, da forma como eu sou aqui, tá? Até o mínimo de cabelo no braço, né? A forma como nós trajamos, nós vamos nos manifestar lá no astral dessa forma, né? Ou na erraticidade dessa maneira. Mas é preciso o quê? Exatamente esse corpo. Eu gostei daquela parte ali, o corpo astral varia de peso e densidade. Tá. O corpo astral varia de peso, densidade, de acordo com o padrão vibratório do espírito. Ou seja, nós sabemos que através da nossa evolução, né, nós vamos depurando, né, ou ficar ali estabilizado, né, com aquele, da forma como nós encarnamos. Se a gente se estabilizar, nós não vamos sair do lugar. Ou seja, para que a gente procure um perispírito mais saudável, né, com forma, com peso, vamos dizer assim, de acordo, precisamos também viver de acordo. Aqui, no corpo físico, quando nós, né, metemos o pé na jaca, né, como se fala nisso aí, bebemos e cometemos várias atrocidades, o que acontece com o nosso corpo? O corpo vai sentir. O perispírito também é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O perispírito, ele se alimenta. E a alimentação do perispírito, qual é a alimentação do perispírito? Né? Para os espíritos mais ainda ligados à terra, né? Conforme o André Luiz fala, existe aquela sopa, né? Aquele caldo, né? Já outros espíritos mais elevados não precisam disso para alimentar seu perispírito. Basta só simplesmente energia, né? A oração e se alimenta. Já outros não precisam ainda dessa sopa. Para você ver que, né, o perispírito ele pode ganhar em substância ou como pode perder, tá? De acordo com a forma como ele viveu aqui na Terra, né? E como ele está também no astral. Os espíritos, à medida que evoluem, perdem esse corpo apenas com os outros envoltórios espirituais mais sutis. O que acontece? Segundo isso aí, André Luiz, ele nos fala que é o seguinte: o espírito ele tem 3 formas de perder ou reduzir esse perispírito. 3 formas. A primeira delas é ascendendo, buscando o amor, a caridade, né? Praticando bons atos, buscando realmente, né, o amor acima de tudo. A gente vai se utilizando esse corpo.
a ponto dele se tornar luz, né? E até mesmo não precisar mais encarnar um corpo de carne, como esse tão denso como o nosso. Essa é uma forma de você perder esse perispírito, uma forma saudável e que eleva o espírito. A outra forma, falei 3, né? A outra seria o quê? Você buscando, vivendo de uma forma odiosa, buscando através do mal, né? O ódio, a revolta, o egoísmo, o orgulho. Essas coisas também vai fazendo com que o espírito ele perca esse perispírito, mas de uma forma que doentia, que ele acaba praticamente se aniquilando, precisando de encarnações e encarnações para restabelecer esse corpo. Isso aí que nos fala André Luiz, né? Então, o ódio, a revolta também faz com que esse perispírito consuma, se deforme, né? Se degenere, porém de uma forma muito ruim para o espírito. E a terceira é exatamente na reencarnação, quando nós vamos reencarnar, em que o espírito ele recebe aquelas operações magnéticas, quer seja por espíritos, né, de alta elevação, quer seja pela a própria natureza, né, do ato ali em si, ele também vai sofrer uma redução, que seria como se fosse uma perda, porque após essa redução ele vai se ajustar, né, ao novo corpo físico e automaticamente começa uma nova vida ali, vai começar a se desenvolver, né, através do feto até o nascimento e por aí por diante. Então essas são as 3 formas de um espírito perder, né, o seu perispírito. Não. Esse corpo também possui a característica de perda constante de energia, porém a maneira. Isso aí também já falamos. Então, né? Falamos dos 3 formas de entender. Adianta. Zonas purgatoriais. São locais ali. São localizados ali espíritos que trazem as consciências culpadas e que devem ali esgotar todas as energias de baixa frequência vibratória aderida no corpo astral. É aquela situação umbral, a situação do André Luiz, para quem já leu aqui André Luiz, nosso lar, ouviu o filme? Tá. É aquilo ali, né? São aquelas zonas purgatoriais. Ali o espírito ele tem que drenar toda aquela energia, né, negativa que ele adquiriu na encarnação devido aos seus atos, o processo, né, a forma como ele viveu a sua vida. Então ali ele vai expurgar até alcançar condições para elevar as esferas vibratórias um pouco mais elevadas, que ainda é dentro do umbral, porque ele está em preparação para a encarnação, né, e ali se preparar, propriamente dita, para uma nova existência. Tá? Então são as zonas purgatoriais. Médios astrais. André Luiz nos relata que é preciso a existência de médios desencarnados habitantes do plano astral para que haja comunicação dos planos mais elevados, fazendo assim o intercâmbio entre os planos. Tá? O que acontece? Nessas regiões que nós falamos, no umbral, ali existem espíritos que não têm condições nem mesmo de ver os espíritos que estão numa condição mais elevada. Assim como nós não conseguimos ver aquele espírito, né, salvo aqueles médios ostensivos, podem aqui ver, né, claramente, no plano astral, nessas zonas purgatoriais, ou lá no umbral, no astral, também nós não conseguimos ver espíritos que estão numa condição mais elevada. O que ocorre com isso? É preciso que haja o quê? Médiuns astrais, né? Ou seja, espíritos lá, se encarnar mesmo lá naquela região, para que faça essa comunicação e passando mensagem para os habitantes daquela região mais baixa. Ramatiz afirma que o maior sofrimento de Jesus não foi as dores físicas ao qual ele passou na ocasião da crucificação, e sim o adensamento de um espírito que já era luz absoluta até se manifestar, até manifestar-se no plano material. Ou seja, Jesus, todos nós sabemos, né,
um espírito de grande envergadura, em que teve essa origem muito antes mesmo, até mesmo da nossa existência aqui na Terra, né? E que ele já não tinha mais esse perispírito. Esse perispírito dele já era, era luz, propriamente dito, luz. Agora imagine o sacrifício para que ele pudesse, né, que ele fez para adensar, refazer corpos que ele já tinha abandonado, já há muito tempo. Isso para ele foi um sacrifício, foi um suplício. Esse foi o maior suplício de Jesus. Foi adensar esses corpos novamente para poder vir até nós para passar a mensagem que nos deixou, né? A sua mensagem de amor, né? Então, a gente vê, né, por aí quem foi Jesus, né? Um espírito altamente ligado ao amor e que veio a nosso benefício, trazendo todas essas mensagens que ele nos trouxe. O corpo astral é desdobrado de forma natural durante o sono do corpo físico, momento em que o espírito se emancipa e goza de uma certa liberdade. Nós também já falamos que o corpo astral, durante o sono, o que ele faz? Nós desdobramos e ali nós vivenciamos, né, situações lá no astral, com outros espíritos, né? Quem aqui já sonhou com pessoas que no sonho você tinha certeza que conhecia? E quando acordava, despertava, você olhava, caramba, eu nunca vi mais gordo. Mas no sonho você tinha certeza que conhecia. Quem já sonhou assim? Não, várias vezes, né? Pois é, essa é uma prova de que, né, nós vivenciamos todo dia. As pessoas mortas, a gente não lembra que elas estão mortas. A gente vê elas vivas. A gente convive normalmente. Exato. Acho que com mais 15 minutos. Não, 15 não. Isso aí vai chegar às 11 horas. 10 minutos. 10 minutos. Tá, gente? Então tem que dar uma corrida aqui. Você vai ter que cortar o quê? Corta os corpos aí. Tá, não, dá para fechar. Bom, esse desdobramento também pode ser provocado através de técnicas apométricas, como é realizada aqui na instituição dos trabalhos mediúnicos, com sessões de desobsessão, tratamento à distância, tratamento de pacientes na máquina, tá? Então é feito através de uma técnica que eu não vou me aprofundar, porque senão nós não vamos ter tempo. Vamos lá. O desdobramento do corpo astral é possível porque o mesmo, junto dos outros mais sutis, ficam ligados ao corpo físico por um cordão energético chamado cordão de prata. Tá? Não vamos ver a figura dele, não vou entrar em detalhes porque é para a gente poder, vamos ver a figura. Constituído por alguma forma de energia de alta intensidade, este fio luminoso e brilhante se liga ao corpo físico através do duplo etérico. Nós já falamos do duplo etérico, aquele que ainda é material, no qual se enraiza através da cabeça e de miríades de conexões filiformes que abrangem toda a estrutura etérica. Vamos ver que são ligados aos chakras, meridianos. Tá. Então esse aqui é o cordão de prata. Como nós estamos dormindo, tá? O espírito ele vai a qualquer ponto do universo, qualquer lugar. Mas devido a esse cordão, tá, energético, nós mantemos em contato o tempo todo com o corpo. Tá? Basta apenas alguém dar um sacolejo para que o espírito ele automaticamente se retorne. Ele pode estar até num outro planeta, tá? Mas automaticamente ele retorna. Tá? O corpo astral apresenta-se também como uma de suas importantes funções a da sensibilidade. Por esse motivo, os vícios ou paixões permanecem conosco mesmo após o desencarne, pois sua origem reside no corpo astral. Daí ser também conhecido como corpo emocional. O que acontece? Quando nós desencarnamos, tudo que nós sentimos, fazemos, como nós nos manifestamos aqui nesse plano, nós vamos levar para lá, não vai mudar nada. Nada. O que você pensa, o que você sente, você vai ser lá do outro lado a mesma coisa que é aqui. Se você pensa mal de uma pessoa, você vai pensar mal daquela pessoa. Se você tem raiva de alguém, você vai ter raiva. Se você ama uma outra, você vai amar. Por quê? Exatamente tudo está anexado nesse corpo. Tá? É como se fosse um HD, tá? dessa vida presente. Já tá? Corpo mental. Vamos revisando. Corpo mental.
corpo mental ele divide em dois, tá, gente? Então vamos falar primeiramente num total, numa totalidade, o que é o corpo mental. Ele se divide no corpo mental concreto e o abstrato, tá? Este é o veículo de que se utiliza o eu cósmico para se manifestar como um intelecto concreto e abstrato. Nele a vontade se transforma em ação. Depois da escolha subjacente ao ato volitivo, ou seja, a sua vontade, o campo do raciocínio elabora dele, o campo do raciocínio elaborado dele brotam os poderes da mente, como, por exemplo, a cognição, memória, avaliação de nossos atos, tá? Tudo isso é feito no campo mental. Tá? Enquanto o corpo astral flui a sensibilidade, as emoções, o veículo mental pode ser considerado fonte da intelectualidade, né? Fonte da intelectualidade, inteligência, né? Conhecimento. De certa forma, o corpo mental ainda constitui invólucro inferior, pois padece da horizontalidade desses fenômenos ou funções a que se convencionou chamar de intelecto, né? Inteligência, pensamento, vamos dizer assim. Espíritos que alcançaram um nível superior de consciência através da sublimação dos sentimentos e das virtudes manifestam nesse campo. Ou seja, quanto mais você se eleva, você começa a vivenciar tudo nesse campo, no campo mental. Em geral, nós vivenciamos a nossa vida aqui mais no emocional, né? Nas emoções, nos sentimentos, no pesado. Já as pessoas que se manifestam mais nos mentais são pessoas mais racionais, pessoas mais centradas, né? Que vivem a vida de acordo com, né, como a realidade lhe diz, né? Como ela tem que ser na sua síntese, vamos dizer assim. O corpo mental concreto. Corpo mental concreto, como eu falei, tem subdivisões, duas divisões, concreto E abstrato. O concreto, também chamado de mental inferior, trata de percepção simples e bem objetivas, como as de objetos materiais, pessoas, casas, veículos, etc. A percepção de um tubo através dos sentidos, ou seja, conhecendo seu tamanho, cor, aresta, peso, cheiro, gosto e som, que possam fazer ao cair ou tocar outros objetos, constitui funções típicas do corpo mental inferior. Ou seja, é aquela coisa bem rasteira, que está mais ligado às sensações. Vamos dizer assim, o corpo mental inferior está mais ligado às sensações. Você sente e logo você percebe. É isso? Quando você sente, é uma coisa bem fisiológica. As sensações é uma coisa bem fisiológica, que você vai... São as informações que chegam do exterior através dos nossos órgãos sensoriais. A partir daí, vai ver o que? Uma percepção, que já é um mecanismo, né, ligado ao corpo mental, né? O corpo mental. Então, até essa percepção das coisas são inerentes ao corpo mental inferior, que é você distinguir o que é uma mesa, tá? Você distinguir o que é um lápis, né? Você distinguir uma roupagem que uma pessoa está usando. Isso é em nível de mental inferior, tá? Está bem dentro mais da percepção, né? Passou ou não? Passou? É. Esse é o superior. Tá. Esse é abstrato. Mental abstrato, mental superior abstrato. Também conhecido como mental causal ou mental superior. Elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões que, por sua vez, são geradas de novas ideias e assim sucessivamente.
responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. Ou seja, aí nós já entramos numa situação bem mais complexa, né? Em que vai englobar aí mais a cognição, né? Além da percepção, você tem que ter, né, ali envolvendo memória, pensamento, envolvendo uma gama de conhecimentos para elaborar outros conhecimentos, tá? Esse campo, né, é que nós vamos utilizar, por exemplo, né, para engenhos, para construir coisas novas, para buscar desenvolver métodos, né, formas geométricas e por aí por diante. Tudo que vem dentro do conhecimento, né, de engenhos está dentro desse campo mental superior. Alguma dúvida até aí? Diferenciar isso aí? Márcio, acabou. 10 e 10. Tá. Estou acabando já. Não, não está acabando. Não, Tem 3 corpos. então falta 3 corpos aí, depois de Você ressuscitar. não pode ler 3 corpos mais não. Fala dos 3 corpos e... Abrevia. Esse aí é o mental superior. Tá, ok. Está passando. Não, A hora. não tem como. É muita coisa. Não tem como você dar A tua palestra tem que ser dividida em 2. O plano mental vibra em outra dimensão, situada além do tempo e espaço, por transcender as dimensões cartesianas, porque os outros corpos inferiores são subordinados, astral, etérico, somático, seu físico. Pode o sensitivo que se projeta a essa dimensão conhecer fatos passados com precisão de detalhes, predizer o futuro e adivinhar pensamentos dos circunstantes. Ou seja, esse corpo mental, ele é atemporal. Para ele não existe passado, futuro, presente, então ele é atemporal. As pessoas que vibram nesse campo têm possibilidades, por exemplo, né, de chegar até a prever futuro. Né? Nós já vimos aí, por exemplo, vamos lá na Apocalipse, né, de João, quando ele é levado, por exemplo, ao quarto céu, ele está usando o quê? O seu mental superior, onde é mostrado para ele coisas, né, em que ele vê do futuro. Porém, ele não conseguia distinguir, né, porque não vivia naquela época e, né, para ele era uma coisa muito estranha, até porque ele não sabia, né, explicar as coisas que ele viu no futuro. Né? Fala de João lá em Apocalipse, né, quando ele é desdobrado até o quarto céu, né, que ele começa a ver, né, que é mostrado para ele, né, o futuro. Tá? Então, é um exemplo, né, do nosso corpo mental, nesse sentido de espaço e tempo. Boa, Márcio. Corpo búdico. Muito pouco se pode falar dessa estrutura vibratória. Campo, corpo ou dimensão, mais próximo do corpo, mais próximo do espírito. Por ser a primeira estrutura vibratória que envolve o espírito, e é possível dizer que o búdico é o perispírito na acepção etimológica do termo. O que acontece? Nós vemos o perispírito, né? Aquele que conecta ao corpo, mas para alguns entendidos, né, nesse assunto, eles acham que o búdico também pode ser um perispírito. Por quê? Porque é o corpo, né, que está mais próximo do espírito. O perispírito está próximo ao quê? Ao corpo. Liga o espírito ao corpo. Já esse búdico liga o espírito a esses corpos mais sutis, como por exemplo o corpo mental. Tá? Então ele é considerado também como um perispírito. Uma das funções, uma das coisas mais importantes do corpo búdico, para a gente passar adiante, é que... Passar adiante? Márcio, acabou, mano. É o seguinte, esse corpo, ele tem um HD do espírito. Ali está contido todas as nossas reencarnações. Tá?
todo o problema do ser, né, de questões kármicas, vivenciadas talvez há milênios, está contida ali nesse corpo. Tá? O corpo búdico é o corpo que, né, nós aqui trabalhamos no sentido de buscar entender as ocorrências, né, que acontecem com o espírito, no sentido mais assim, psicológico, com enfermidades mentais, e a gente busca ali nesse ponto entender essa problemática. Tá? O corpo búdico também é atemporal, né, e onde está contido todo o nosso histórico reencarnatório. Ele só é acessado através de quê? De processos e que coloque a mente, né, a mente em estado alterado. Vai passar. Passa até o final. Passa. Corpo ático. Tá? O que é o corpo ático? É o próprio espírito. Tá? O corpo ático é o espírito eterno, a mônada celeste, a essência divina. Qualquer tentativa de descrever o que significa o espírito resultará deficiente, porque, para isso, a ineficácia das palavras tem sido comprovada ao longo dos milênios de sucessivas civilizações. No livro dos Espíritos, o Espírito fala que, não me lembro bem qual a numeração, qual a questão, mas ele fala a Kardec que a nós está restrito conhecer exatamente o perispírito. O perispírito no sentido como que nós falamos, tá? Sendo todo o histórico reencarnatório, né? Os efeitos que ele traz, os efeitos kármicos que traz, mas o espírito em si, a essência, a energia inteligente, isso somente os espíritos superiores estão autorizados, ou seja, têm condições de compreender esse ser, né? Na sua essência, somente os espíritos superiores. Tá? Para nós, então, está fadado somente conhecer o perispírito, ou seja, o corpo búdico do trabalho. Bom, mas nós terminamos, viu? Bom, então, para terminar, por ser de essência divina, podemos dizer que somos idênticos a Deus, com a diferença de que Deus não teve início, porque sempre existiu. E nós, em dado momento, tivemos um início, mas que também não teremos fim, pois também somos eternos. Então, pessoal, foi o que eu pude fazer para tentar passar isso aí para vocês. É um tema muito complexo e muito longo. Para se ter ideia, aqui nós falamos cada corpo, nós levamos pelo menos aí 2 aulas para falar cada corpo. Tá? É um pouco complexo mesmo, como nós falamos, né? Mas que vale a pena. Nós aqui estudamos esse tema, tá? Nos nossos cursos aqui dentro, mais aprofundado, e acho que vale a pena. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tá? Basta só nos procurar, que aqui nós estamos para atender vocês. Então é isso que eu posso dizer.